Nós já discutimos em outras oportunidades, mais especificamente no curso 1 aqui gravado para você, a complexidade da violência familiar. Diferentemente da violência social, a violência familiar ela ocorre entre duas pessoas que possuem uma vinculação de afeto entre elas e mais do que isso, essa violência não acontece uma única vez. Ela acontece por conceito e por definição em formato cíclico, reiterado, repetitivo. Então, a continuidade da violência define maior poder de dano e maior poder de consequência dessa violência. E é por isso que ela não pode ser endereçada de uma forma simplista. Ela é um fenômeno tanto de segurança pública quanto um fenômeno de saúde pública. Ela precisa ser endereçada a partir dessas duas óticas. Quando eu tenho uma menina violentada, por exemplo, normalmente o seu agressor é seu pai biológico. E quando eu tenho uma idosa violentada, por exemplo, normalmente o seu agressor é seu filho ou seu neto. Então, nós precisamos atentar para essas facetas complexas que envolvem o mais grave tipo de violência de todos. E é por isso que, mesmo quando a gente está endereçando essa violência exclusivamente pelo âmbito jurídico, ela não se presta a ser endereçada com uma única normativa, ou seja, com uma única lei. Vamos ouvir um pouquinho como é importante associar a Lei Maria da Penha ao Estatuto do Idoso e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, quando nós estamos tentando proteger da violência familiar meninas e mulheres idosas? Com vocês, uma reflexão muito importante. Apesar de serem legislações específicas, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e o novo Código de Processo Civil, CPC, devem ser aplicadas em conjunto, no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Estes são mecanismos de proteção elaborados em favor de pessoas consideradas como portadoras de dupla ou tripla vulnerabilidade nas relações familiares. Em caso de violência doméstica contra as crianças e adolescentes, deve-se aplicar a Lei Maria da Penha e, subsidiariamente, o ECA. Assim como em caso de violência doméstica contra idosas, deve-se aplicar a Lei Maria da Penha e, subsidiariamente, o Estatuto do Idoso. Esse diálogo normativo, além de necessário, está expressamente previsto na Lei Maria da Penha. Em 1988, o Brasil vivia uma época singular. Depois de algum tempo de período ditatorial, se promulgava uma Constituição democrática. E essa Constituição ela trouxe uma série de direitos, de garantias aos cidadãos e às pessoas vulneráveis. E o Congresso, as instituições públicas, elas tiveram que se adaptar a esse novo modelo de Constituição democrática. Então, esse período, nós assistimos à edição de leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, enfim, leis que procuravam proteger e conferir direitos a esses grupos. E em 2006, com a promulgação da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, nós vimos então nascer uma instituição legal que protegia especificamente as mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E nesse momento nós passamos a ter uma teia de legislações protetivas e que precisavam, além de ser compatibilizadas, elas precisavam se complementar. Precisavam proteger com a máxima eficácia o cidadão, o grupo vulnerável. E nesse particular, existia então a necessidade de fazer com que os institutos não se excluíssem, não afastassem a proteção, mas que se complementassem de modo mais efetivo. Então, nesse momento, nós ainda assistimos a alguma resistência e se viu, então, de algum modo,
atitudes, ações ou decisões que não conferiam a máxima efetividade a todos esses institutos protetivos. Várias foram as questões complexas discutidas nos grupos de trabalho interinstitucionais, e uma delas foi justamente a interface que a Lei Maria da Penha necessariamente faz, em alguns momentos, com o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio CPC, novo CPC e o CPP. E a lógica da Lei Maria da Penha, uma vez que ela claramente traz para a palavra da vítima mais credibilidade do que para a palavra do acusado, ela inverte a lógica do direito penal simples, que é indúbio pro réu. E aqui nós temos uma situação de indúbio pro vítima, porque é uma violação de direitos humanos que ocorre comumente entre quatro paredes. Uma outra questão importantíssima é que, do ponto de vista do direito de família, quando várias diferentes vão decidir sobre o mesmo núcleo que está sob a violência doméstica, comumente quem está julgando na família não leva em consideração a violência. E uma vez que haja uma possibilidade de condenação ou que esteja havendo controle e posse dessa mulher já denunciadas na vara da violência doméstica, pedir guarda compartilhada gera uma impossibilidade lógica, uma vez que não há possibilidade de consenso entre essas partes, ou efetivamente pedir uma guarda unilateral para o agressor, quando já se está caracterizando que ele efetivamente, de alguma forma, agrediu a vítima, que é a mesma mãe que está na vara da mulher, também gera uma impossibilidade lógica. Então são complexidades que, além de nós termos que aprofundar, nós passamos a discutir casos concretos de magistrados, inclusive a partir da experiência de magistrados que já figuraram na violência e hoje figuram na família ou vice-versa, ou de magistrados com competência tripla, que atuam ao mesmo tempo na violência doméstica, na família e na infância. Nesse sentido, dentre as proposituras elaboradas pelo GTI estão a aplicação da Lei Maria da Penha em varas do idoso, da família, da criança e do adolescente. Possibilidade de aplicação da técnica de constelação familiar em casos de violência doméstica após o julgamento do agressor, se for de interesse das partes. Encaminhamento das crianças e adolescentes vítimas diretas ou indiretas da violência doméstica e familiar ao CRAS-CREAS da localidade onde residem para intervenção e atendimento. A orientação de acionamento do Conselho Tutelar e procedência às medidas cabíveis quando, durante palestras com meninas, adolescentes, exista algum indício de situação de violência doméstica, de forma que esses casos não fiquem sem cobertura da rede de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Observar a possibilidade de aplicação da psicoterapia compulsória nos termos do artigo 129 do ECA nos casos de violência doméstica e familiar. Identificados indícios de alienação parental associados à violência de gênero doméstica, comunicar imediatamente ao promotor com atuação junto à área de família e da infância e juventude. E a grande sacada foi, nós precisamos então planejar e formular proposições que de algum modo pudessem auxiliar aqueles que iam operar essas legislações e que de algum modo pudesse contribuir para que as aplicações, as decisões, as políticas públicas que fossem adotadas a partir de então, elas levassem em conta todo esse mundo, todo esse conjunto de institutos protetivos e que pudesse assim conferir maior eficácia, efetividade à proteção institucional que se procurou dar aos cidadãos e aos grupos vulneráveis, particularmente as mulheres. Nós temos então proteção da Lei Maria da Penha,
mas o grupo feminino que está dentro do campo de incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem dupla proteção. Então nós não podemos excluir um desses aspectos protetivos sob pena de nós não estarmos aplicando os direitos, não estar conferindo direitos da forma adequada. Então, nos grupos, nós chegamos à conclusão de que é preciso que o aplicador, que é o operador do direito, ele faça esse link, esse liame entre os institutos protetivos e que assim ele possa aplicar às mulheres em situação de violência doméstica e familiar não só os institutos protetivos da Lei Maria da Penha, mas complementarmente aquilo que for de benéfico e efetivo às mulheres presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso, inclusive as novidades do próprio novo Código de Processo Civil, que vem de algum modo auxiliar o aplicador do direito a conferir maior efetividade à proteção estatal que as mulheres merecem. Portanto, a discussão nos grupos de trabalho foi muito feliz nesse aspecto, porque naquele momento nós chegamos à conclusão que é preciso não excluir essas teias protetivas, mas sim complementar e fazer com que a pessoa vulnerável, os necessitados, os cidadãos em geral, ele tenha a proteção institucional que eles efetivamente precisam e que merecem. O nível de aprofundamento de discussões nos grupos de trabalho foi tamanha, que chegamos à conclusão de que, de fato, a Lei Maria da Penha só parece simples, mas ela requer um domínio muito grande do magistrado de direito internacional, do novo CPC, do ECA, do Estatuto do Idoso e de todas as normativas brasileiras e de todos os tratados internacionais de proteção à mulher assinados pelo Brasil, para que efetivamente a gente possa fazer uso de todo esse arcabouço legal para melhor proteger a mulher doméstica e familiarmente violentada. Exemplo: se ela ingressa com uma medida protetiva ou se ela ingressa com uma ação penal na vara de família e a posteriori o agressor ele pede uma alteração de guarda, ela, por exemplo, fica angustiada quando ela vai para a audiência na vara de família e na vara de família a violência doméstica é desconsiderada. Isso serve para que ela recue. Ela recua, mas a violência não vai acabar. Então, em outro momento, o fato de desconectar estas situações, de desconectar que o que está acontecendo na vara da família e o que está acontecendo na vara da mulher, o que pode estar acontecendo no juizado especial criminal e o que pode estar acontecendo, por exemplo, na vara de infância, são situações que vão gerar no mundo processual, no mundo jurídico e no mundo fático alterações. A decisão em um desses processos altera a decisão em outro processo. E se isso não for percebido do ponto de vista da efetividade, nós vamos ficar eternamente demandando o sistema de justiça por novas lides. E isso é muito complexo. O que está em jogo na violência doméstica, independentemente do tipo de violência ao qual a gente esteja se referindo, é a tortura dessa vítima. Ela é comparável com a tortura porque o que se visa, quando se cospe na vítima, ou quando se desqualifica a vítima, ou quando se injuria a vítima, ou quando se bate na vítima? A humilhação. Não é predominantemente a dor física. E por isso, a humilhação recorrente, o controle recorrente, a posse recorrente, precisa ter uma outra percepção no mundo jurídico para que efetivamente as decisões do mundo jurídico tenham efeito no mundo prático. Não deixe de assistir aos outros episódios da série Pelo Fim da Violência. Você pode também acessar o conteúdo integral das proposituras elaboradas por cada GTI e saber como o Maranhão vem fortalecendo ações de enfrentamento à violência de gênero no site da Secretaria de Estado da Mulher no endereço www.ma.gov.br
www.ccc.org.br/TAG/SEMU. E o que é ainda mais importante, se souber de algum caso de violência contra a mulher, não fique calado ou se omita. Um dos canais de denúncia é o Disque 180, que encaminha as denúncias para as delegacias de atendimento à mulher.